Segunda questão, quarto exame da ordem. Aqui nós estamos trabalhando com o Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, muito bom para trabalhar aqui, muito bom para cair questão. A questão é o seguinte, a questão nós temos que ficar bem localizado, aqui bem topograficamente localizado e temporalmente falando nessa questão aqui. Nós estamos atuando aqui não como a defesa, aquela defesa conhecida aqui. Vamos ler a questão por alto aqui, que já está todo muito aí já na tela dos senhores, e vamos lá. O Caio é denunciado pelo Ministério Público por causa de ter esfaqueado o Mévio 47 vezes, denunciado por homicídio. Sendo que ele foi, lembrando que o Tribunal do Júri são duas fases, bifásico. A primeira fase é que o juiz vai decidir realmente de ter existência de materialidade, indício de autoria, e vai para a segunda fase, que vai para o plenário, vai ser julgado pelos jurados, cidadãos comuns como nós daqui. A primeira fase, pode ser, o juiz vai decidir pela pronúncia, impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. No caso aqui, o Caio foi pronunciado, e contra a pronúncia cabe o quê? Recurso em sentido estrito, lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. O Caio, a defesa de Caio, entrou com reza, o tribunal disse que não, vai continuar, Caio vai ser realmente pronunciado. E apenas o quê? Tirou a qualificadora de motivo fútil, dizendo que Caio, ele realmente era arruaceiro e não tinha motivo de ter a situação de motivo fútil, né? Então tirou a qualificadora. Essa foi a decisão do recurso em sentido estrito em relação à pronúncia que foi realizada na primeira fase do Tribunal do Júri. Estamos agora na segunda fase do Tribunal do Júri, já estamos em plenário e acontecem duas coisas. Uma, Caio confessa o crime que realmente esfaqueou o Mévio e veio trazê-lo a óbito, e que a defesa de Caio ela traz a decisão de pronúncia. Ela traz dizendo que, para os jurados, que Mévio era arruaceiro. Ele traz essa decisão e traz em plenário. Ora, contrário ao artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal, dizendo que é nulo trazer decisões de pronúncia e colocar nos debates em plenário. Não pode, é violação, é nulo. Acaba o processo ali, fica nulo o processo. Não pode dar continuidade ao processo. E também Caio acabou sendo absolvido e houve o quê? Houve prova manifestamente contrária aos autos. Ou seja, o Caio ele confessou o crime e é absolvido. Então, o que nós podemos fazer? Atuar como assistente de acusação. A pergunta vem, esposa de Mévio, ela pode impugnar alguma coisa? Sim, nós como advogado nos habilitarmos como assistente de acusação e entrarmos com apelação, amparado pelo artigo 598 do inciso 598 do Código de Processo Penal. Habilitação com 598 no Código de Processo Penal, combinado com o artigo 268 também do Código de Processo Penal, que lá fala que os assistentes de acusação que estejam lá no artigo 31, no chamado CAD, que é cônjuge, ascendente, descendente, irmãos, pode dar continuidade com a ação penal, já que a vítima veio a falecer. Então, vamos atuar como assistente de acusação, debatendo essas duas situações. O 478, que houve excesso de linguagem, a doutrina chama de excesso de linguagem, o 478, e também que houve absolvição, prova contrária, manifestamente contrária aos autos. Tá bom? A pergunta é, caso o Ministério Público, a segunda pergunta agora, caso o Ministério Público tivesse interposto recurso de apelação, tá? Não tem, esquece a acusação, assistente de acusação. O Ministério Público interpôs recurso de apelação, amparado pelo artigo 593, inciso 3º e a linha D, aqui, que a prova é manifestamente contrária aos autos, já que Caio, ele confessou o crime e a sentença veio absolvê-lo. Na segunda fase, lá o jurado vieram absolvê-lo. Pode o tribunal, nesse recurso de apelação, pode o tribunal alegar, fazer o julgamento, reconhecer a existência de nulidade processual? Não pode. Não pode, que seria uma chamada reforma em pé direta. Não pode.
O tribunal ele tem que ficar somente adestrito àquilo que ficou pedido pelo Ministério Público ou pela defesa, não importa. Ele só pode dar sua decisão voltada ao que foi pedido, ao que foi pleiteado pela parte. Não pode. Isso é sumulado, a súmula 160 do STF, fala que fica nulo a decisão do tribunal que acolhe decisão contra o réu que não foi acolhido no pedido, entendeu? E antigamente não, essa prova foi em 2011 e não existia a súmula 713. A súmula 713, também do STF, corrobora nesse sentido, dizendo que o tribunal fica adestrito somente aos fundamentos interpostos apresentados.